Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Alô, banda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, o centro de Umbanda Caminho Jaruanda, uma casa de Pai Joaquim de Angola, de Vovó Cambinda da Cachoeira, uma casa de São Francisco de Assis. Hoje eu ouvi aquele ponto que fala mais ou menos assim: engano seu que pensa que eu ando só, ando em companhia de Ogum, ando em companhia de Oxóssi. Eu não vou me arriscar a cantar porque eu não tenho esse dom e não quero que você saia imediatamente do vídeo agora a ouvir eu tentando fazer um absurdo de cantar esse ponto que é maravilhoso, e tem por aí tantos e tantos irmãos que trabalham nessa levada que podem trazer uma qualidade melhor. Mas o que eu quero trazer desse ponto é que a gente vive um momento de tantas incertezas, de tanta divisão, de tanto medo. A gente vive um momento de pensar às vezes que o mundo está entregue à própria sorte dos homens, mas a gente tem que lembrar que Deus, o nosso Pai Zambi, nosso Pai Oxalá, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está controlando isso. Com a permissão de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso governante planetário, Ele está observando tudo que está acontecendo. É verdade que, como já foi anunciado, tanto pelo Espiritismo, e a gente ouve também as entidades de Umbanda repetir isso reiteradamente, até num pleonasmo aqui de falar de repetir reiteradamente, porque é para justamente trazer esse absurdo da gente ter que ficar repetindo as mesmas coisas. O nosso planeta passa por uma transição. E é natural no momento de transição que aqueles que estão no momento de teste, naqueles que estão no momento de receber a possibilidade de uma nova oportunidade ou de uma necessidade de redirecionar os seus caminhos, que exista uma polvorosa, que as pessoas fiquem em polvorosa, que as coisas fiquem parecendo que estão completamente descontroladas. Mas passando por um período de pandemia, passando por um período de turbulências de guerras, a gente pode observar que ainda assim a sociedade progrediu, a sociedade é melhor do que era antes. Não tem muito tempo, os nossos amados pretos velhos eram escravos. A gente pode esquecer que a evolução humana, na visão do que é realmente relevante e importante para o ser humano, ele está em progresso franco e evolutivo. A gente observa hoje que cada vez mais a sociedade civil, principalmente empresarial, as empresas buscam a inclusão, buscam trazer as melhoras, buscam combater aqueles preconceitos enraizados, aqueles preconceitos estruturais, sejam por questão de raça, de credo, seja por questão de sexualidade, enfim. Tudo isso vem sofrendo mudanças, ainda que algumas possam e devam ser inicialmente forçadas. Tudo isso faz parte do plano de mudança que está sendo orquestrado pela espiritualidade. A gente não está à deriva. Esse barco tem um comandante. Ele pode não escolher o que cada um de nós vai fazer individualmente, até porque temos o nosso livre-arbítrio e temos que ser culpados quando cometemos erros e felicitados quando cometemos acertos, mas ainda assim o nosso planeta, o nosso coletivo, ele tem um direcionamento. Nós somos agrupados enquanto sociedade, desde um ponto de vista reencarnacionista, em seres que estamos vibrando mais ou menos numa mesma sintonia, mais ou menos no mesmo nível de evolução espiritual. Quando essa discrepância fica muito maior, quando os que estão muito abaixo impedirem o crescimento dos que estão um pouco mais alto, esses serão redirecionados não como uma forma de punição, mas sim como uma forma de aprendizado. Porque todos nós fomos criados para a felicidade. Deus não criou
nós, todos simples e ignorantes, para sermos infelizes e sofredores. Nós temos um único caminho, um único destino, que é sermos felizes e melhores do que somos hoje. E embora a gente possa passar por um momento de crise, de divisão, de discussões inúteis e infrutíferas, como acontece no momento agora de um debate político, a gente tem que sempre olhar para o que a gente pode fazer por nós, pela nossa família, por aqueles que estão próximos de nós. O debate de ideias é muito importante. Termos pensamentos divergentes faz com que a gente cresça, porque se a gente pensa a mesma coisa, a gente não precisa progredir, a gente não precisa se superar. Debater ideias é importante. Cedermos ao radicalismo e ao fundamentalismo é um problema, é um atraso. Nós não temos mais o direito de perdermos tempo com esse tipo de coisa. Portanto, se você está vivendo um momento de dificuldade na sua família, de um momento de conflitos, principalmente por assuntos que deveriam ser em segundo plano, menos importantes, embora sejam muito importantes para o nosso coletivo, a gente tem que direcionar os nossos pensamentos, porque a gente é responsável somente pelo que a gente faz. Por mais que tenhamos filhos, familiares, pais, tios, primos, amigos, cada um deles tem a sua própria individualidade e a sua própria responsabilidade. Eles são aqueles que são responsáveis pelos seus próprios atos. A gente pode dar a nossa opinião, eles podem ter opiniões divergentes, e isso não deve se levar para o extremismo, para o conflito. Muito pelo contrário. Se você tem um nível maior de capacidade de tolerância, você escuta e não perde o seu tempo discutindo com quem não quer ouvir. Porque eu vou trazer o Cristo para essa conversa, já que estamos falando tanto de Cristo nesses últimos tempos. Jesus Cristo era o ser mais tolerante que passou pela terra. Ele lidava com aqueles que os doutores da lei, aqueles que tinham um grande conhecimento religioso, não queriam lidar. Ele buscava contato com aqueles que precisavam de ajuda, porém, ele nunca gastou uma gota da saliva para falar com aqueles que estavam sãos, física e mentalmente, que pensavam de maneira diferente dele. Muito pelo contrário, às vezes até soava que estava desafiando aqueles que pensavam diferente dele, quando aqueles não tinham razão. Mas ele também nunca se alongou muito. Ele sempre dava a resposta do tipo, vós que estáis a dizer. Porque ele não percebia a necessidade de ser proselitista. E aqui proselitista a gente vai amplificar não só para o nosso campo da fé, mas para o nosso conhecimento, como que a gente tem de crença, de valores. As pessoas não são obrigadas a pensar como você. E se elas pensam diferentes, elas não são burras, estúpidas, elas têm uma visão de mundo diferente, que talvez você não tenha vivido ou vivenciado ou passado pela história que aquelas pessoas tiveram. Portanto, o seu papel é de respeito. É um papel de escutar, concordar ou não, mas de ter respeito. Que a gente possa lembrar do que a gente vê dentro do terreiro. Aqueles irmãos que são médiuns de consulta, ou seja, que são instrumentos da espiritualidade superior para dar uma palavra, para levar um aconselhamento, eles jamais vão ouvir um julgamento. Eles jamais vão ver uma entidade de luz dizer que aquele que aos nossos olhos está completamente equivocado, que ele não merece ser ajudado, que ele não merece ser escutado. Isso não é Umbanda. A Umbanda é cristã. E como a promessa do Cristo era acolher, era confortar, era incluir, ele não vai agir assim. E se você não é daquela visão da Umbanda que acredita piamente que a Umbanda seja cristã, vamos lembrar do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que dizia que a Umbanda era a manifestação do Espírito para a prática da caridade, que todos aqueles que sabiam mais nos ensinarão e aqueles que sabiam menos aprenderão conosco. Não foi exatamente isso, mas o senso das palavras do Caboclo foi exatamente essa.
que o nosso papel enquanto instrumentos da caridade não é de julgar, é de acolher, é de escutar, é de ensinar. A caridade também é direcionar, a caridade também é fechar a boca quando o nosso irmão está em desequilíbrio e as nossas palavras não trarão nada a somar. Portanto, que a paz dos pretos velhos, que a destreza e a certeza da sabedoria dos caboclos e principalmente a alegria e a inocência das crianças possam estar presentes na vida de todos nós. Que nós tenhamos o valor de mãe Iemanjá no acolhimento das nossas famílias, no acolhimento da mãe que traz para debaixo das suas asas todos os seus filhos, que a gente tenha a presença de todos os nossos amados e sagrados orixás e que entreguemos a Xangô, ele que é o dono de determinar principalmente as questões políticas nesse momento, com a justiça que é ímpar, que ele recebe de Deus diretamente essa missão, que entreguemos na mão de Xangô, pois ele sabe muito mais do que nós. E o que for decidido será o melhor. E o que for o melhor não quer dizer que ele está livre de cobranças ou de melhoramentos. Não é isso. Portanto, que possamos refletir e deixarmos o nosso radicalismo de lado, o nosso fundamentalismo de lado, a nossa verdade absoluta de lado, até porque ninguém sabe tudo, ninguém é o dono da verdade. Todos os prismas, todas as visões de mundo carregam conhecimentos que nós não temos. Como já diria São Francisco de Assis, a gente não é tão pobre, nem tão ignorante, que não tenha nada a dar ou a ensinar a alguém, nem tão rico, nem tão sábio que não possa receber, nem aprender de outrem. Que a gente tenha essa humildade de carregar no nosso peito que somos seres imperfeitos, uma visão de mundo um tanto limitada pelo nosso conhecimento e a nossa limitação carnal, e que a gente está aqui para aprender, para crescer, para interagir enquanto sociedade, enquanto ser humano. Que a espiritualidade nos abençoe hoje e sempre. Fiquem todos com Deus, que Pai Joaquim, que Vovó Cambinda, que todas as entidades dirigentes do Cuca, que toda a egrégora do Cuca possa estar olhando por nós, nos guiando, nos protegendo, arrefecendo os nossos corações e mentes, para que a gente possa ser melhores, que é para isso que nós encarnamos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Ande companhia de Ogum, ande companhia de Oxóssi, engano seu, que pensa que ando só.